2 Crônicas, capítulo 32, no versículo de número 1, versículo 7, versículo 8. Depois destas coisas e desta fidelidade, assim nessa tradução, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá. E acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si, ou tomá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselhos com seus príncipes e os seus varões. Agora o versículo 7. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guiar nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Ok? 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1, 7 e 8. Eu quero embasar essa mensagem nesses 3 versículos. Para os irmãos entenderem um pouco essa história, ou a situação de Ezequias, o qual ele vivenciou aqui com esse perverso rei da Síria, deixa eu falar para vocês um pouco sobre esse conteúdo aqui na questão geográfica e histórica, ok? Do povo de Israel. O rei Ezequias, ele fez parte de um dos reis de Judá. O reino estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte eram as 10 tribos e o reino do sul as outras 2 tribos. Então, essa história de Ezequias, ela está narrada em 3 livros da Bíblia. Em 2 Reis, capítulo 18, 2 Crônicas, capítulo 32 e Isaías, capítulo 37. Foi tão importante que foi colocada em 3 livros do Antigo Testamento. Essa história aconteceu mais ou menos no século VIII, mais ou menos em 701 a.C., quando Judá estava caminhando para o seu fim, ou seja, para o cativeiro babilônico, que aconteceu em 587. Então nós vamos observar que Ezequias foi um dos últimos reis na dinastia dos reis de Judá. Antes dele haviam reinado cerca de 25 reis, sendo o último o rei Acás, o qual era seu pai. Depois dele ainda reinariam até o cativeiro babilônico mais 7 reis. Um dos piores deles foi logo após o seu governo, Manassés. Manassés, depois também foi Amon, que não foi aquelas coisas, depois Josias, Joacás, Joaquim e o último Zedequias, aonde então foram levados ao cativeiro. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Ezequias, quando ele assumiu o trono, eu preciso que vocês entendam essa introdução. Quando Ezequias assumiu o trono de Acás, ele assumiu um trono falido. Entenda que no 6º ano do seu reinado, a Samaria, a capital do reino do norte, das 10 tribos, já tinha sido tomada pela Assíria. Então, em 722, 11 anos antes do seu governo, o reino do norte já estava destruído pela Assíria. Ou seja, já não existia mais as 10 tribos, só restavam a tribo de Judá e a tribo de Benjamim.
Então Acás, o rei de Judá, que ainda lá estava, ele acabou com o governo, politicamente, espiritualmente e moralmente. Dentro disso tudo, ele ainda foi um perverso rei. Então, politicamente, estava acabado o governo, assim como moralmente e espiritualmente. Para vocês entenderem, Acás, ele fechou as portas do templo com cadeado. Ele retirou o altar de holocausto que Salomão construiu e ele mandou colocar um altar no templo igual a um altar que ele viu na cidade de Damasco, quando lá estava fazendo negócio, que o rei de Damasco havia feito para os seus deuses. Então Acás mandou fazer um altar igual àquele no templo em Jerusalém, para oferecer sacrifício. Olha a situação. Era tão imoral o rei Acás que ele sacrificou os seus filhos nesse altar. A prostituição e o homossexualismo eram livres no seu governo. Então era tudo o que acontecia de mal para pior. Porém, Ezequias, quando assumiu o trono, ele não seguiu os caminhos do seu pai. Olha só o que Ezequias fez. Primeiro, restaurou o templo. Foram 16 dias de reforma. Ele tirou os altos, que eram altares que eram construídos em cima dos montes e montanhas. Inclusive eu falei isso para vocês na mensagem passada, que lá aconteciam até prostituições depois desses sacrifícios no mato. Deixou esses altares destruídos. Fez em pedaços a serpente de metal que Moisés havia feito. Até os dias de Ezequias, entendam isso, irmãos? Até os dias de Ezequias ainda existia a serpente de metal que Moisés fizera, as quais eles chamavam de Neustã. Então, os filhos de Israel, os filhos de Judá, eles queimavam incenso até aqueles dias àquela serpente de metal. Então, Ezequias, ele destruiu, quebrou por vez aquela serpente de metal, e ele foi fazendo a reforma em todo o seu governo. Toda a construção que Acás fez, que era contrária àquela que o Senhor deu a Salomão, ele quebrou todas elas no templo. Ele jogou a cinza dos altares que Acás havia feito, do altar igual de Damasco, no vale de Cedron. Deixa eu te dizer uma coisa. Ezequias, ele foi fazendo a reforma. Tudo que não prestava, tudo que não era vinculado ao Senhor, ele foi tirando e foi quebrando. E o mais interessante é que está escrito isso que eu estou falando para vocês. Em 1 Reis, capítulo 18, 2 Crônicas 32 ou Isaías 37. Em um desses 3 livros você vai ler tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Ele pegou todas as coisas ruins, quebrou elas e jogou no vale de Cedron. Sabe o que isso significa? Pegou as cinzas dos altares, as pedras, o que não prestavam, e jogou para fora do seu governo, do seu reino, do seu lugar. Entenda, meus irmãos, tem coisas que Deus quer que nós façamos isso. Primeiro, a limpeza, e depois que jogamos a cinza bem para longe, as cinzas que sejam levadas pelo vento, para que não haja memória de nada do que foi feito. Por isso que a Bíblia diz que os nossos pecados o Senhor lançou no mar profundo do esquecimento, porque nem Deus se lembra das mazelas e maldades que você fez depois que você se arrependeu e entregou-se ao Senhor. Do mesmo jeito, pastor, mas agora eu sou crente e peco. Da mesma forma, quebra os altares, pega a cinza, joga lá longe, peça perdão, se arrependa e Deus há de te perdoar e vai esquecer e lançar as cinzas ao vento. Nunca se esqueça disso. Aí ele começou a restabelecer os cultos.
Aí ele deu oportunidade aos levitas e sacerdotes que estavam encostados. Agora os cultos estavam sendo exclusivos ao Senhor. Mesmo sem dinheiro, ele viu oportunidade de trabalho para todos. Tenho que parar e te dizer isso. Não existe aquela conversinha de que, mas eu não tenho trabalho na igreja. Tem. Se você não quer trabalhar dentro da igreja, você pode trabalhar fora, porque do lado de fora é que a igreja funciona. E nós temos que fazer do lado de fora, não só do lado de dentro. Cantar lá é fácil, pregar lá dentro da igreja é fácil. Nós temos que cantar e pregar do lado de fora. Então tem trabalho para todo mundo na obra do Senhor, na obra missionária, na obra de assistência social, na obra evangelística. Em todas as áreas existe um trabalho que te espera. Então Ezequias, mesmo sem condições, ele abriu espaço para todos trabalhar. Aí ele trouxe de volta as festas de Israel, que já não se faziam mais. Era tão notório a reforma de Ezequias que ele ofereceu um grande culto ao Senhor e ofertas. Ele mesmo ofereceu 1000 novilhos e 7.000 ovelhas em sacrifício ao Senhor. Os príncipes não ficaram de fora, também ofereceram 1000 novilhos e 1000 ovelhas. A festa, que deveria durar 7 dias, durou 14 dias de aleluia e glória a Deus. Sacrifício, louvores e adoração. Sacrifício, louvores e adoração. Era para ser 7, durou 14 dias de sacrifício. O Senhor se agradou de Ezequias. Mesmo vendo tudo isto que acontecia em Judá, ao assumir o trono, ele tomou atitudes. Tudo quanto seus pais fizeram de errados, ele tomou uma atitude. Ele falou: é hora de mudança, é hora de renovo, é hora de trazer o que tem que ser feito aqui na casa do Senhor. O tempo tem que ser mudado. Então, irmãos, nós aprendemos uma coisa: nós não podemos deixar para depois o que tem que ser feito agora. Eu estou sempre falando isso, é tempo de mudança. É tempo de reforma, é tempo de renovo, é tempo de coisas novas. Houve mudança de governo. Saiu Acaz, entrou Ezequias. Houve mudança, trocou a diretoria, trocou o sacerdote, trocou os levitas, trocou o tipo de culto, trocou tudo. Mas uma coisa não foi trocada: a mão do Senhor estava sobre todos. Deus não perdeu o controle. Pode mudar o governo, pode mudar prefeito, pode mudar presidente, pode mudar senador, pode mudar juiz, pode mudar tudo, mas Deus está sentado no trono e Ele não perdeu o controle. Essa terra está nas mãos de Deus. Deus está no controle. Então eu quero te dizer isso nesse princípio de mensagem. Fica tranquilo na situação que você se encontra, porque Deus está sentado no trono e é Ele que está governando a sua vida. Deus não perdeu o controle. Aí vejam só o que aconteceu. Quando tudo estava em paz, houve o renovo, houve as mudanças. Aí o inimigo se levantou contra Ezequias. Você vai entender que no 14º ano do seu reinado, a Síria se levanta. A Síria, depois de ter dominado Samaria e levado cativo todas as 10 tribos do reino do norte, agora investiu contra Judá. Versículo 1 do capítulo 32 de 2 Crônicas. Depois destas coisas, depois de quê? Quando tudo estava restaurado, quando tudo estava arrumado, quando tudo estava em ordem, quando ele colocou a casa em ordem, os cultos ao Senhor, a casa adorando ao Senhor, o povo louvando ao Senhor, aí veio a mão do inimigo. Irmão, entenda isso que eu estou te dizendo. Até parece que eu estou repetindo a mesma mensagem para vocês, mas é isso mesmo que eu quero que vocês entendam. Lembra de Josué, quando estava tudo em paz, quando ele estava governando, dominando e estava
vencendo os inimigos. Quando ele parou para respirar, veio Jabim de Azor e se levantou com 14 reinos contra ele. Quando Josafá estava em paz, quando Josafá reformou a cidade de Judá, o estado de Judá, a cidade de Jerusalém, as cidadezinhas pequenas em Judá, quando ele fez tudo, organizou tudo, preparou tudo e estava em paz, se levanta Moabe, Amon e os amonitas contra ele. Quando tudo está em paz com Ezequias, que ele reforma, renova, transforma, cultua e adora o Senhor, se levanta contra ele a Síria. Muito cuidado, meu irmão, muito cuidado. Se talvez você está vivendo dias deitado na rede, balançando para lá e para cá, bebendo água de coco, cuidado, muito cuidado, porque se você não está passando luta nenhuma, alguma coisa vai te acontecer. Ezequias se preparou. Quando as coisas vieram, Ezequias não estava deitado dormindo esperando as coisas acontecer. Não. Primeiro, versículo 3, teve conselhos com seus príncipes. O povo fica dizendo, se conselho fosse bom não daria, vindia. Todo rei tem conselheiro, todo presidente tem conselheiro, todo mundo tem que ter um conselheiro. E conselho é bom quando ele vem de Deus. Quando não vem, é claro, não presta, você não tem que ouvir. Então ele ouviu o conselho dos seus príncipes. Cuidado com quem você toma conselho. Ele fez outro muro. Olha o que Ezequias fez. As atitudes de Ezequias quando o inimigo se levanta. Ele fez outro muro do lado de fora do que já existia. Ele fez outro muro de fora. Proteção. Olha o que ele fez, tampou as fontes de água de fora de Jerusalém. Capítulo 32, versículo 4. Ele guardou reservas. Ele guardou reservas. Ele sabia que no meio da guerra os inimigos cercariam a cidade do lado de fora, a capital Jerusalém. Então, enquanto eles estavam cercando, ele estava se preparando do lado de dentro. Ele levantou torres, versículo 5, levantou torres nos muros e pôs sentinelas. Ele fez mais armas, mais escudos em abundância. Versículo 5. Ele preparou seus guerreiros, ele pôs capitães e líderes para estar à frente do povo. Versículo 6. Ele mandou cavar um túnel em meio às rochas. Pesquise isso aí que você vai ver no YouTube. Cerca de 500 metros no meio das rochas. Era um túnel que dava na fonte pura de Gion, para dentro de Jerusalém. Ele tampou as fontes do lado de fora, para os inimigos não beberem da sua água. Mas ele cavou no meio das rochas 500 metros de túnel, para que viesse lá de Gion, água purinha para o povo de Jerusalém. Ele reservou mantimentos e deixou o povo preparado caso viesse o pior. Ele se lembrou dos dias de Eliseu, enquanto o povo comia cabeça de jumento, pombo, esterco de pombo e criança. Aí ele, depois disso tudo, aí Ezequias lançou uma palavra de ânimo e de vitória para o povo. Versículos 7 e 8. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, o rei de Judá. Olha que coisa linda, irmão. No meio da luta, no meio da prova, no meio da dificuldade, profetiza uma palavra de vitória, lança uma palavra de bênção, lança uma palavra de socorro. Tem muitas pessoas que mais murmuram do que falam palavra abençoadora. Tem muitas pessoas que querem profetizar na igreja, mas não profetizam na sua casa. Essas pessoas não são dignas de profetizar na igreja. Se ele não tem uma palavra de bênção na sua própria casa, como que ele vai profetizar para o povo lá fora? Primeiro ele tem que profetizar aqui, dentro da sua casa, e lançar uma palavra de vitória, aleluia.
E o povo descansou nas palavras de Ezequias. Aí veja, olha só, as ofertas do inimigo, quando cercou Jerusalém, estavam vindo da região de Laquis. Aí Ezequias ouviu a proposta. Você vai ler em 2 Reis capítulo 8, versículo 14. Na versão Almeida, revista e corrigida, diz que o rei pediu 300 talentos de prata. O rei da Síria pediu 300 talentos de prata. Depois ele pediu 30 talentos de ouro. Quando você lê isso aqui na versão nova, Almeida atualizada, ele vai te dizer o que significa 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Ele estava pedindo 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Irmãos, Ezequias, ele humilhou-se e pagou os impostos. Foi humilhado, porém ele pagou. O rei concordou em pagar ao rei Senaqueribe para que houvesse paz. Para que houvesse paz. Para evitar confusão, para salvar vidas, para que o povo ficasse em segurança. E ele disse: ainda pode me pedir mais, que eu te pagarei para a gente entrar num acordo. Para que os irmãos entendam o tamanho da oferta, ele tirou o ouro das portas e dos portais de ouro do templo e entregou tudo ao rei da Síria para que houvesse paz. Aí vocês vão ver agora a segunda coisa, a segunda oferta do inimigo. Ele mandou uma carta. Essa carta era uma atitude para psicologicamente amedrontar o rei e todo o povo do reino. Na carta dizia que ninguém os poderia resistir. Nem mesmo o reino do norte, com todo o seu poder e força, sobreviveu ao rei Senaqueribe. Todos caíram. No relato ele ainda dizia que haviam destruído 46 cidades de Judá no caminho para Jerusalém. Olha só, ele estava amedrontando o povo, dizendo: olha, ninguém do reino do norte, nem o rei, nem o seu exército, nem essas 46 cidades, nem as outras nações que nós já investimos, puderam livrar-se das mãos de Senaqueribe. Estava causando medo psicológico no povo. É o que a mídia está fazendo às vezes, irmãos. É bom a gente ter discernimento. Olha só, olha como ele fez. Terceira atitude do inimigo. Ele mandou o seu general ler a carta em hebraico. Olha, para que o povo de Jerusalém ouvisse e entendesse. A intenção, porque o povo da Síria falava outra língua, mas a intenção era falar na própria língua do povo hebreu, para colocar o povo contra o seu rei, para que o povo desistisse de lutar, para que o povo não acreditasse nas palavras que o rei lhes havia falado. Em 2 Reis 18, 21, diz que Rabsaque, o comandante do campo, humilha a aliança que Ezequias havia feito com o rei do Egito, seu vizinho, dizendo que também, se o Egito viesse, não poderia lhes ajudar. Ele humilhou o exército de Israel, que não poderia os livrar, que nenhum Deus pode livrar a sua própria nação das mãos de Senaqueribe. Capítulo 18, 35 de 2 Reis.
de todos os deuses destes países. Quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Olha o tamanho da humilhação. Estavam colocando por terra a fé do povo. Senaqueribe tentou, além de tudo, humilhar o Deus de Israel, colocando dúvida no meio do povo. Só que eu lhe digo uma coisa: depois dessa atitude de tentar humilhar o Deus de Israel, tudo mudou. Foi aonde que o rei procurou ajuda do próprio Deus. O que fez o rei Zedequias? O que fez o rei Zedequias? Tentou entrar em acordo, pagou os impostos, tirou o ouro até da porta do templo, tentou entrar numa situação de paz, e só ouvindo humilhação e zombaria. Mas quando então nessa carta que foi enviada ao rei Ezequias estava lá uma humilhação ao Deus de Israel, aí Ezequias mudou de atitude, aí ele mudou o seu quadro de pensamento. Você vai ler na Bíblia, 2 Reis, capítulo 19, versículo 1. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Meu irmão, ele se humilhou diante do Senhor e entrou na casa de Deus, botou a cara no pó. A Bíblia diz: se colocar a cara no pó, lá no chão, aí sim haverá esperança. E Ezequias fez a mesma coisa. Eu quero te dizer isso para você nessa noite. Diante as afrontas, a adversidade, os ataques, as palavras lançadas, as flechas atiradas contra a tua vida, as mensagens que vêm tentar te desanimar, te derrubar, te jogar por terra, meu querido irmão, minha querida irmã, faça como Ezequias, pega essas afrontas, entra dentro da casa de Deus, se humilha na presença do Senhor, porque alguma coisa Deus vai fazer. Oh, meu irmão, não respondeu a carta. Ezequias não respondeu a carta. Ezequias poderia ter pegado ali a pena, escrito outra carta e mandado para o rei Senaqueribe. Não, senhor e não, senhora. Ele pegou a carta e ele foi na presença do Senhor e apresentou ela a Deus. Senhor, olha aqui, ele humilhou a mim, humilhou meu reino, humilhou meu exército, humilhou meu povo, mas agora ele está humilhando ao Senhor, ele está humilhando ao Senhor. Meu irmão, Deus não aceita, Deus não fica calado, aleluia. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-eis coisas grandes, firmes e ocultas que você não sabe. Ezequias sabia disso e ele foi se apresentar ao Senhor. Ele queria uma resposta de Deus. Apresentou a carta a Deus, chamou o seu mordomo, o seu escrivão, com uma mensagem de socorro ao profeta Isaías. Aleluia! Quando chegaram na casa do profeta Isaías para lhe falar o que havia acontecido, a Bíblia é linda demais, irmãos. Quando o mordomo e o escrivão chegam na casa do profeta Isaías para contar a história, Deus já tinha falado com o profeta, Deus já tinha revelado para o profeta já estava sabendo, porque o Deus eterno já tinha falado com ele. Como é bom, irmãos. Eu quero te dizer uma coisa, diante esta cambada de filho da carne, esses carnudos que ficam com essas revelações mentirosas, Deus ainda hoje em dia tem profeta de Deus, tem homem de Deus, tem mulher de Deus que recebe revelação verdadeira do céu e transmite para o próximo. Deus ainda fala com o seu povo. O tempo pode ter mudado, as pessoas podem ter mudado, mas o nosso Deus é o mesmo e Ele ainda tem os seus fiéis, louvado seja Deus. Chegaram na casa do profeta, foi falar para o profeta, capítulo 19, versículo 20, 2 Reis. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel,
Eu ouvi a oração que você me fez a respeito de Senaqueribe, o rei da Síria. Deixa eu te dizer isso, querido. Deus, ele está te ouvindo. Pode parecer que não, mas Deus está te ouvindo. O Senhor, ele está de ouvidos abertos, não está agravado, nem a sua mão está encolhida. Deus está te ouvindo. Continua clamando, continua falando, continua buscando. Deus, ele vai te dar resposta na hora certa. Você pode pensar que não, mas o Senhor, ele vai te dar a resposta na hora certa. Na hora certa, o Senhor vem com uma resposta para você. Olha o que a Bíblia diz: eu ouvi a tua oração que você me fez a respeito de Senaqueribe, enquanto Ezequias estava lá no templo, de joelho no chão, de boca no pó, vestido de saco, apresentando as cartas a Deus. O Senhor estava ouvindo. Eu estou ouvindo, hein? Eu estou ouvindo. Eu estou vendo, Ezequias. Eu estou vendo. Eu tenho uma resposta para você. Deus tem uma resposta para ti, meu querido irmão, minha irmã. Deus tem uma palavra para você. A Bíblia diz: portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria. Pega esta palavra para você, querido. Pega esta palavra, minha irmã. Ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. A tua casa, irmão, pega esta palavra como se fosse a tua casa. Ele disse, o profeta Isaías: ele não virá diante dela com escudo, nem construirá rampa de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse ele voltará, mas nessa cidade ele não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Aleluia. Oh, meu irmão, pega esta palavra. Na minha casa não, na minha família não, na minha história não, no meu ministério não, naquilo que o Senhor tem me dado não. Em nome de Jesus, eu não aceito Senaqueribe entrar na minha família, não aceito entrar na minha casa. Pega isso para você, querido. Diga: em nome de Jesus, eu recebo esta palavra. Aleluia. Deus ouviu, Deus enviou seu anjo. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e matou 185.000 soldados do exército assírio. Qual é o teu Senaqueribe? O que é que tem te afrontado? O que é que tem te causado temor? O que é que tem te dado medo? O que é que você tem pensado que não vai alcançar vitória? Qual é o teu Senaqueribe, minha irmã? Qual é o teu Senaqueribe, meu irmão? Em nome de Jesus, creia, porque o Deus de Ezequias é o teu Deus. Aleluia. A Bíblia diz no capítulo 19, versículo 35 de 2 Reis, que de manhã, quando o restante dos seus soldados se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Aleluia. Ei, querido, ei, meu irmão, minha irmã, o Senhor não aceitou a humilhação de Senaqueribe. O nosso Deus fez o trabalho por completo para Ezequias. Apresente a carta a Deus, apresente a afronta que tem te enfrentado ao teu Deus, o Deus de Israel. Ele vai lhe enviar o socorro. A tua casa não será envergonhada. Olha só, a Bíblia diz que Senaqueribe, quando ele amanhece e vê aquilo tudo, o seu exército vê aquele tudo que aconteceu, ele se levantou com o povo, levantou o acampamento e foi embora para sua casa. Ele fugiu para Nínive, ele bateu em retirada para o seu reino e logo foi buscar socorro no templo do seu Deus Nimrod. Porém, quando ele estava lá no templo oferecendo sacrifício para Nimrod, lá ele se encontrou com seus filhos Adrameleque e Sarezé, que eles mesmos mataram seu pai no templo. Aleluia. O seu Deus Nimrod não pôde livrar Senaqueribe da morte, nem das mãos dos seus próprios filhos. É isso que o seu Deus faz. Quem vai ficar envergonhado não é você, é aquele que te persegue. Quem vai ficar envergonhado não é você e a sua família, mas é aquele que tem se levantado contra a sua casa, aquele que está tentando fazer você correr. É ele que vai bater em retirada, porque ele vai botar o rabinho no meio das pernas e vai entender que o Senhor, o teu Deus, ele é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Devagar, xaragassuri candalabás. Oh Deus, eu estou profetizando isso para você hoje nessa noite. Aquele que te persegue, aquele que te atrapalha, aquele que te humilha. Oh meu irmão, fica tranquilo. O Deus de Ezequias, o teu Deus, vai botar ele em retirada. O Senhor vai fazer justiça. Glorifique o nome do Senhor e creia na sua vitória. Creia, porque o Senhor te pergunta hoje: qual é o teu Senaqueribe? Qual é o teu Senaqueribe? Que tem feito você imaginar que você não vai alcançar o teu sucesso, a tua vitória, o que você tem buscado. Vamos apresentar ele a Deus hoje. Nós vamos colocar, nós vamos pegar essa carta do Senaqueribe aí, desse aí que tem te afrontado, e nós vamos apresentar a Deus. Qual é esse Senaqueribe aí que tem te afrontado? Vamos apresentar o Senhor. Deus, ele pode fazer diferença na tua história, na tua família, na tua vida, nos teus projetos, no teu lar, na tua casa, no teu ministério, na tua igreja. Ele pode. Eu estou falando isso aqui hoje porque eu creio nisso. Eu tenho que pregar o que eu creio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O inimigo não tem maior poder do que o nosso Deus. Senaqueribe, ele tentou humilhar o povo de Israel. Ele tentou humilhar o exército. Ele tentou humilhar o rei. Ele tentou humilhar a todos, todo o povo. Mas quando ele falou que o Deus de Israel não poderia livrar aquele povo das mãos de Senaqueribe, aí Ezequias falou: opa, meu Deus não. Quiser falar de mim, pode falar, mas do meu Deus não. Eu vou apresentar essa carta aqui ao Senhor. E ele foi para o templo e se prostrou diante de Deus. Em nome de Jesus, eu quero que você, pela fé, faça isso. Pegue esse seu mal que está te causando preocupação. Está baixando a sua pressão. Está aumentando a sua pressão. Pegue esse mal, pegue esse Senaqueribe aí. E nós vamos apresentar a Deus. Nós vamos lançar diante do Senhor. E eu te digo em nome de Jesus, que Ele não tem maior poder do que o Deus que você serve. Descansa nas palavras, como Ezequias falou ao seu povo. Descansa nessas palavras que eu estou te falando hoje. Como Ezequias falou ao seu povo: com eles está o braço da carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. Aí o povo descansou nas palavras. Descansa nas minhas palavras. Creia que o teu Senaqueribe vai cair por terra em nome de Jesus. Se for enfermidade, se for crise financeira, se for problema na igreja, perseguição de obreiro, cobreiro não persegue obreiro. Esses aí é os cobreiros. Como a gente sempre fala, é um monte de presbicho e de achonô que fica perturbando a obra, que obreiro não persegue obreiro. Nós vamos colocar isso aí diante de Deus e o Senhor vai te dar a vitória. Amém? Que Deus abençoe vocês. Quero encerrar, não vou delongar mais. Que Deus abençoe vocês. Quero que vocês guardem essa palavra no seu coração. Semana que vem nós vamos vir com outro tema. O tema dessa semana foi prontos para a guerra. Semana que vem nós vamos falar outro tema aí, tá bom? Eu queria orar com você e você apresente a Deus aí a sua causa. Apresenta a carta. Continua com esse propósito. E esse Senaqueribe vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Ok? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Que o Senhor vos livre e vos guarde de todo mal.
Fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus permitir.